Ok, galera, dando continuidade, né, aos casos especiais da primeira lei de Mendel, nós estamos tratando de herança dos grupos sanguíneos. No nosso último segmento, nós falávamos do sistema ABO, AB0, tá? E depois da pesquisa de Landerthal, nesse segmento, ele foi pesquisar outro tipo já em 1940, ele descobriu um novo antígeno. Lembra do antígeno? Que é o aglutinogênio, lembra? Antígeno, aglutinogênio, corpo estranho, está lá nas hemácias, tá? Dessa vez, ele usou um gênero de macaco que é conhecido como rhesus, ou chamado de mulatos, tá? Isso já em 1940, tá? Passaram 15 anos, mais ou menos, tá? Ele continuou a pesquisa e chegou aqui a esse caso aqui, tá? O que ele fazia? Ele injetava sangue do macaco em coelho, isolava os anticorpos e depois, com a proteína na membrana dos glóbulos vermelhos do macaco, tá? Vamos ver isso aqui, não vou ficar lendo aqui para vocês, aqui no esquema aqui, tá? Lá da editora Saraiva, do livro do César Cesar, né? Direitos autorais dele, aí eu estou usando aqui. Então, ele pegava, segue aqui comigo, o sangue do macaco rhesus, tá? E injetava no coelhinho. Tá? O que ele queria saber? Se tinha alguma incompatibilidade entre o sangue desses dois mamíferos, animais de sangue quente, homeotérmicos, tá? Endotérmicos. Então, o que ele queria saber? Como é que ele ia saber se o sangue era igual, se era diferente, se tinha algum antígeno aqui, se tinha algum aglutinogênio diferente no sangue do macaco em relação ao coelho? Procurando produção de anticorpos contra o sangue do macaco. O macaco rhesus era muito usado em pesquisa, hoje está até proibido, né, usar animais como pesquisa científica. Então, como aconteceu o fato desse macaco morrer nesse experimento, ele pegou essas duas letras aqui de rhesus e batizou esse fator, que ele não sabia o que era, ele chamou, o gene, né, ele chamou de fator rhesus, tá? Por isso que esse RH aqui é de rhesus, tá? Então, e aí, ele procurava, depois de algum tempo que ele injetou o sangue do macaco no coelho, ele retirava uma amostra de sangue do coelho, extraía o soro do coelho, tá? E no experimento mesmo, né, ele já estava de volta no macaco, o macaco morria porque esses anticorpos combatiam as hemácias do próprio macaco. Aqui ele está explicando como é que ele fez com humanos. Ele isolou o soro anti-RH, hoje a gente chama de anti-D, tá? Porque as homenagens aos seres vivos estão sendo retiradas, né, da ciência. Então, aqui é anti-D, no caso, né? Anti-RH, mesma coisa, anti-D. Pegava a amostra de sangue humano, colocava numa lâmina e pingava esse anti-RH. Em 85% das amostras que ele fez isso, houve coagulação. E constatando que no sangue dessas pessoas tinha o fator RH, que ele chamou de RH positivo. Então, no experimento do Landerthal, 85% da população pesquisada apresentou o fator RH. E fazendo isso com outras pessoas, não a coagulava. Pingando o anti-RH no sangue de outras pessoas, não coagulava. Dizendo que aqui não tinha o fator RH. Então, ele chamou essas pessoas de RH negativo, e isso corresponde a 15% da população que ele pesquisou, da amostra da população que ele pesquisou. Depois se descobriu que o RH positivo é dominante, é um gene dominante, com dominância completa, e o RH negativo é recessivo. Ok? Então, o que significa dizer que uma pessoa é RH positivo? Significa que ela possui o fator RH nas suas hemácias, o aglutinogênio RH nas hemácias. Que a gente não chama mais RH, chama de D, tá? Só que ela não produz anti-D. E aqui, por que significa que a pessoa é RH negativo? Porque ela não tem o fator RH, mas também não produz o anti-RH. Ela só não tem, tá? Beleza? Então vamos ver isso aqui, como é que funciona. Então, quando ele descobriu o sistema RH, pôde compreender porque algumas transfusões se mostravam incompatíveis, mesmo quando as pessoas envolvidas haviam sido testadas para o ABO. Tá?
Ao receber o sangue RH positivo, uma pessoa RH negativo, o receptor RH negativo, recebendo o RH positivo, tá? Ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH. É como se isso aqui fosse, o doador fosse o macaco, o receptor fosse o coelho. E se torna sensibilizada. Então ela passa a ter um anticorpo que ela não tinha antes, funcionou como se fosse uma vacina. Se essa pessoa receber sangue positivo de novo, o que vai acontecer? Se vier a receber uma transfusão, uma outra transfusão de RH positiva, ela vai ocorrer uma reação do antígeno, tá? Com o anticorpo que ela produziu. O antígeno do sangue que ela está recebendo com o anticorpo que ela produziu, provocando aglutinação, levando algumas reações semelhantes em compatibilidade do RH, do fator AB0, tá? Podendo levar a pessoa à morte, tá? Então, o esquema indica como é que as transfusões podem ser feitas no fator RH ou no fator D. Positivo, doa e recebe de positivo. Para quem que positivo pode doar? Só para ele mesmo. Negativo, preferencialmente, doa e recebe de negativo. Mas na falta de doador, ele pode doar também para o positivo. Então, quem é que pode doar para todo mundo? O negativo. Ele doa tanto para o negativo quanto para o positivo. O positivo só doa e só recebe dele mesmo, tá? Então, na real, quem é o verdadeiro doador universal? O O positivo ou o O negativo, ou tanto faz? Não, é o O negativo. O O negativo pode doar para pessoas negativo e positivo. E quem é o receptor universal? O AB positivo ou o AB negativo? O AB positivo, que ele pode receber do negativo e do positivo. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos, a gente isola o soro anti-A, isola o soro anti-B, vende isso nas lojas de produto para clínicas, e isola o anti-D, que é o anti-RH. Tá? E a gente pinga uma gota desse anti-A numa gota de sangue da pessoa, um anti-B numa gota de sangue da mesma pessoa e um anti-D no sangue da mesma pessoa. Observe que aqui não houve aglutinação, nem no anti-A, nem com anti-A, nem com anti-B. Significa que não tem aglutinogênio A, nem tem aglutinogênio B. Então o sangue dela é O. Mas teve aglutinação com anti-D, significa que ela tem o fator RH, então ela é positivo. O O negativo não tem aglutinação em nada. Nem com anti-A, nem com anti-B, nem com anti-D. Então, ele não tem nem o aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, nem o fator RH. A positivo só aglutina com anti-A. Não aglutina com anti-B, porque ele não tem o B. E aglutina com RH, então ele é A positivo. Aqui, A negativo, aglutinou com anti-A. B positivo, aglutinou com anti-B, então ele tem o B. Tá? B negativo, não aglutinou com anti-D, com RH. AB positivo, aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-B, significa que ele tem o aglutinogênio A, aglutinogênio B e o fator RH que aglutinou aqui também. Tá? AB negativo, aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-B, ele é AB, mas é negativo porque não aglutinou com anti-D. Essa lâmina aqui deu errada, porque aglutinou em tudo. Então, o que ele seria aqui? A, B, e aglutinou até aqui no controle. Então, isso aqui foi inválido. Ok? Então, aqui é o soro que a gente compra. O anti-A é esse azulzinho aqui. Tá? O anti-B é esse amarelinho. A gente pinga uma gota aqui. Mistura com uma pontinha de uma lanceta ou de um palito. Pinga outra gotinha aqui. Esse sangue é da mesma pessoa. E fica observando. Se coagular aqui, só aqui é A. Se coagular só aqui é B. Se coagular nos dois, é AB. Pega uma outra gota de sangue dessa pessoa, coloca nessa lâmina aqui, aqui pinga o anti-D, aqui é o anti-RH, o D. Se coagular, positivo, se não coagular, negativo. Beleza? Normalmente a gente coloca 3 gotas numa lâmina só, aqui pinga o anti-A, aqui pinga o anti-B e a do meio pinga o anti-D. Faz análise. Determinação genética do RH, herança com um par de alelos, dominância completa, tá? A gente usa hoje D em vez de R, por causa que eu já falei para vocês, né?
Então, nós podemos ter o Dzão domina o Dzinho, ou se ainda usar a nomenclatura antiga, o Rzão domina o Rzinho, tá? Então, nós temos Dzão, Dzão, o Rzão, Rzão, RH positivo. Dzão, Dzinho, Rzão, Rzinho, RH positivo. Dzinho, Dzinho, o Rzinho, Rzinho, RH negativo, tá? Acontece em algumas famílias um caso que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido, que é abreviado dessa maneira aqui, DHRN, doença hemolítica do recém-nascido. Hoje, com os bancos de sangue aprimorando, fazendo teste para doações e tal, né, quase que não há erros em doação, um positivo doar para o negativo, ou um A para o B, assim, dessas tipo assim. Então, tornou-se raro uma pessoa receber transfusão de sangue incompatível com seu fator RH. Tá? Entretanto, há uma forma mais difícil de ser evitada de uma pessoa negativa entrar em contato com sangue positivo e produzir um anti-RH. Isso acontece durante a gestação de uma mulher RH negativa. Isso só acontece com mulher RH negativo, que está grávida ou esteve grávida de uma criança RH positivo, tá? Então, o que acontece? Da etapa final da gestação, e principalmente na hora do parto, quando descola a placenta, pode ser que as hemácias do bebê entrem na corrente sanguínea materna. O bebê é positivo, o feto é positivo e a mãe é negativo. Primeiro filho, tá? Positivo dela. Então, o que essas hemácias com o fator RH vão provocar no corpo da mãe, que é negativo? Né? Vai ser um corpo estranho. O que a gente produz contra o corpo estranho? Anticorpos. Tá? Então, ao entrar em contato, né, com o fator RH, o sistema imune da mulher vai produzir o anti-RH, sensibilizando. Então, essa mulher vai ter um anticorpo que ela não tinha antes. Tá? Se ela ficar grávida de novo de outra criança RH positivo, anticorpos atravessa a placenta, atravessa a imunização passiva, estudamos isso lá na frente 1, tá? E ela vai passar para a circulação do feto. Quando esses anti-RH entram na circulação do feto, destrói as células vermelhas do feto. O sistema circulatório do mamífero é fechado. Ele tem o dele, a mãe tem o dela, né? Os anticorpos da mãe estão invadindo lá o corpo do feto. A gente chama de hemólise quando destrói as células vermelhas do feto lá. Por isso, essa doença é chamada de doença hemolítica. Lítica, ele quebra, né? Do recém-nascido. Ele especifica o nome lá, tá? Em consequência da hemólise maciça, a criança apresenta anemia intensa, icterícia, tá? A gente chama icterícia. Ela fica até esverdeada às vezes. Por quê? Porque a hemoglobina que é liberada das hemácias, que foi destruída, tá? Faz com que o fígado produza uma grande quantidade de bilirrubina, tá? Essa substância, o acúmulo dela deixa a criança com a coloração amarela, tá? Que a gente chama de icterícia, tá? A bilirrubina, ela pode impregnar o sistema nervoso central, provocando sérias lesões neurológicas, tá? Conhecida como kernicterus. É um mecanismo compensatório, tá? O bebê, o feto, para compensar que ele está destruindo as hemácias do bebê madura, a medula óssea do bebê começa a produção de glóbulos vermelhos, tá? E lança esses glóbulos vermelhos imaturos na circulação do bebê. Como é que chama os eritrócitos quando são ainda imaturos? Eritroblastos. Lembra que blasto, célula jovem, cito, célula velha, né? Já diferenciada. Por isso essa doença também é chamada de eritroblastose fetal. Tá? A explicação para o nome de eritroblastose fetal. Mesma coisa, tá? Habitualmente o primeiro filho, RH positivo, não apresenta doença, pois a sensibilização acontece durante o trabalho do parto e não dá tempo dos anticorpos da mãe invadir lá o corpo do bebê, tá certo? Mais comum é que o primeiro filho, RH positivo, torne a mãe sensibilizada e os demais, RH positivo, possam apresentar a doença. Quanto mais filho positivo essa mulher for tendo, maiores são as chances de ela abortar os seus filhos positivos. Detalhe,
Só sofre de eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, anemia infecciosa do recém-nascido, filhos positivos. Negativos não sofrem dessa doença. Tá? Entretanto, mesmo o primeiro filho pode desenvolver a anemia infecciosa do recém-nascido ou doença hemolítica do recém-nascido se a mãe tiver sido sensibilizada antes com uma transfusão errada de RH. Tá? Mas, tá, como já foi dito, está muito raro isso acontecer. Tá? Então, o pai, se a mãe é negativo, essa mulher, e ela é negativa, para ela ter um filho positivo, herdou o gene dominante do pai. Tá? E aí, esse bebê positivo vai passar as hemácias dele com o fator RH para a mãe, e a mãe vai produzir o quê? Vai produzir os anticorpos. Se ela ficar grávida de novo, esses anticorpos vêm destruir, né, as hemácias do segundo filho dela positivo. Tá certo? Então, para uma mulher negativa ter um filho positivo, o pai tem que ser positivo. O filho positivo, o primeiro filho positivo, sensibiliza essa mulher a produzir o anti-RH, daí para frente todos os filhos positivos serão atacados por anticorpos, sofrendo da doença hemolítica do recém-nascido. Ok? E um último sistema que a gente vai estudar é o sistema MN. Tá? Então, além do ABO e do RH, ele também descobriu um sistema MN, que é um caso de codominância. Tá? Nós estudamos dominância incompleta e aqui é de codominância. Tá? Isso foi em 1927. Tá? Ele descobriu os antígenos MN. Tá? 2 antígenos que ele batizaram de MN. Tá? Ao ser aplicado em cobaia, desencadearam a produção de anticorpos anti-M e anti-N. Tá? A presença desses antígenos não provoca nenhuma reação de incompatibilidade durante a realização de transfusão. E o conhecimento desse sistema é usado mais para investigação de paternidade, identidade e para questões de vestibular. Tá? É um caso de codominância, o LM não domina o LN, aqui são a representação dos genes, tá? LM e LN, não há dominância entre eles. Tá? Então, não, a gente chama de codominância. A pessoa quer dar um LM de um dos pais e um LN do outro, os dois vão se manifestar nela. Tá? Então, uma mulher com grupo sanguíneo B, N, RH positivo, teve 3 crianças com pais distintos, danadinha. Né? Então, crianças são essas aqui e os pais são esses aqui. Primeira criança, O, MN, RH negativo. Pai A, né? A, N, RH negativo. Segunda criança, AB, N, RH positivo. Pai B, A, M, RH negativo. Terceira criança, B, N, RH negativo. Pai C, B, N, RH positivo. Assinale a alternativa que relaciona corretamente cada criança e o respectivo pai. Tá? Então, a mulher tem sangue tipo B. Para ela ter um filho AB, o pai tem que ser o quê? B. Né? Então, 2 com C. Certo? Para uma mulher B, para uma mulher RH positivo, ter um filho positivo, tá. N. Para uma mulher N, ter um filho MN, da onde vem esse N? Esse M tem que vir do pai. Então, esse aqui com esse aqui. O 1 com o B. O 1 com B. Qual foi o outro que eu falei para vocês? Ela é B com A aqui. Tá? N com N. Então, qual é a alternativa correta? Certo? Mãe, B, N, RH. Então, ela B e Bzinho, porque ela tem um filho O. N, 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 RH, heterozigoto. Então, aqui ela tem A, um filho A, N, RH negativo. A, M, RH negativo. P, N, RH positivo são os pais relativos. Então, criança 1, O, MN, RH negativo, com genótipo Izinho, MN, RR,
Rzinho, Rzinho. Para o sistema BO, os 3 pais são possíveis para a criança 1. Para o sistema BO. Mas para o sistema MN, apenas o pai B é possível. Está relacionado com a criança 1, pai B. Criança 2, AB, N, RH positivo. Genótipo, isão A, isão B. NN, RH, Rzão, traço, que eu não sei qual é o outro. Sistema BO, o pai possível da criança é o 2, só pode ser o pai A, pois o pai B é da criança 1, certo? E criança 3 tem o sangue B, N, RH negativo, genótipo, isão B, traço, não sei qual é o outro gene, NN, Rzinho, que é negativo. Está relacionado ao pai C, considerado pai heterozigoto para o sistema RH. Tá? Então, criança 1, pai B, criança 2, pai A, criança 3, pai C. Alternativa correta, letra C. Assim, meus amigos, nós encerramos essa primeira parte da genética, uma parte bastante longa, conceitos básicos, primeira lei de Mendel, com os trabalhos de Mendel, tá? Depois, vimos probabilidade, heredograma, casos especiais da primeira lei de Mendel, com ênfase na herança dos grupos sanguíneos, que é o que mais cai na prova. No próximo encontro, nós vamos falar sobre segunda lei de Mendel, tá certo? E, aliás, segunda lei de Mendel, que está no programa para depois a gente resolver alguns problemas, tá? Que possam vir por aí para a gente treinar, ok? Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau.